perceber também algo contramajoritário na jurisprudência. Sabemos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, capitaneada aqui com votos, principalmente do ministro Gilmar Ferreira Mendes, vai dizer para nós que os tribunais não são obrigados a responder a todos os argumentos trazidos pela parte em um processo. Agora são. Ou seja, o inciso 4º determina que o magistrado será obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Todos os argumentos trazidos pelas partes que vão, então, ser decisivos para a formação de uma convicção em sentido A ou em sentido B deverão ser respondidos. O magistrado não pode simplesmente pegar aquilo que ele concorda e ignorar uma resposta àquilo que ele discorda. Ele terá que dizer, então, para a parte ou para as partes, porque A está certo e B está errado, porque A está errado e B está errado, e ele, magistrado, se entende como certo, e assim sucessivamente. Não há mais como sustentar, então, essa jurisprudência do STJ de que o juiz não tem tempo a perder com os argumentos das partes. Ele está em franco diálogo. É isso que exige exatamente a integridade como posição de legitimidade, o contraditório como princípio constitucional, de modo que não há como fugir dessa nova exigência. É interessante também que nós temos que pensar que o novo sistema processual, não apenas civil, penal, trabalhista, eleitoral, está umbilicalmente ligado àquilo que está sendo disciplinado no artigo 926. O artigo 926 está preocupado com a uniformização da jurisprudência no Brasil. Ele quer exatamente combater aquilo que nós chamamos de jurisprudência lotérica. A jurisprudência lotérica é um mal, como nós já conhecemos muito bem. É a situação kafkaniana da qual, se o juiz A estivesse com a minha causa e não o juiz B, o resultado seria absolutamente diferente, de acordo da mera consciência e opiniões individuais de cada um deles. Os meus argumentos são basicamente irrelevantes e só interessa a consciência solipsista de cada um deles. Isso não é democrático, isso não é pós-positivista, isso não é legítimo e é contra isso que a Constituição de 88 e a nova legislação processual brasileira se levantam. Por isso mesmo, o 926 estabelece para nós: os tribunais têm a obrigação de respeitar as suas jurisprudências. Vamos entender por jurisprudência não o sinônimo atual, banalizado, de mero julgado. É engraçado, se eu chegar ao meu escritório e pedir ao estagiário que busque uma jurisprudência, normalmente ele vai chegar com uma folhinha de papel e um voto, dizendo, olha, aqui ó, o TST falou assim, o STJ falou assado acerca disso. Uma jurisprudência, nós sabemos muito bem, é um conjunto reiterado, é uma perspectiva que corresponde à metáfora durkheimiana do romance em cadeia. É uma linha de raciocínios coletivos e colegiados. Não é uma decisão. É exatamente um fluxo de racionalidade em um determinado sentido. E por isso mesmo, o artigo 926 do Código de Processo Civil determina para nós: os tribunais devem estabilizar essa jurisprudência, devem se preocupar com a virtude da integridade. Percebam aqui um espelho do próprio pensamento durkheimiano que nós já estudamos. Ou seja, é necessário pensar aqui que há um dever do tribunal com a virtude da integridade. E há um dever também para com a coerência. Através desse sistema, busca-se aqui pensar um sistema de precedentes. É importante também levar em conta que o artigo 926 suscitou várias críticas dentro da doutrina e da jurisprudência. Vários foram os juízes que ficaram com medo de serem
algemados a essa jurisprudência e perderem aqui a sua liberdade. É claro que o Código leva em conta o fato de que não há como tratar o direito de maneira matemática, mas o magistrado tem o ônus argumentativo de, naquele caso, produzir o que os nossos irmãos do sistema do common law chamavam, então, por distinguish. Distinguish será, então, a distinção do caso que eu tenho nas mãos com a jurisprudência. A demonstração que aquele caso que eu tenho que decidir é diferente do que foi assentado. Por isso ele é único. Por isso ele não pode seguir uma lógica decisória. Em momento nenhum, o Código está estabelecendo que o magistrado tem que seguir a ferro e fogo essa jurisprudência, mas, para não seguir, ele tem um ônus argumentativo. E é óbvio, esse ônus argumentativo parece incomodar muita gente. Afinal de contas, dar razões e ouvir razões exige de nós experiência que muitas vezes nós não estamos suficientemente acostumados. Nós precisamos argumentar e a argumentação nos gera trabalho, desgaste. Bom, meus caros alunos, viver em uma democracia traz esse ônus como prática intrínseca. Traz aqui a exigência fundamental de desenvolver uma prática comunicativa e nos abrir ao outro para verificar realmente qual é a correção do nosso raciocínio. Eu só posso estar certo ou errado a partir do julgamento que vai ser feito por uma coletividade. E é aqui que esse sistema de precedentes se mostra, então, tão importante, tão vital, tão estruturante. Como consequência, vamos perceber, então, tanto nos incisos 5, 6 do parágrafo 1º do 489, esse tratamento com os precedentes. Ou seja, o juiz não pode aplicar o precedente de maneira mecânica, irracional, ou seja, sem levar em conta as particularidades daquele caso e a percepção de que aquela ratio dissidente do precedente se adequa ao caso que está sendo julgado, como também não poderá deixar de seguir o precedente sem demonstrar a necessidade de distinção, a distinguish, ou de uma outra figura, a chamada superação, ou, na linguagem anglofônica, o overruling. Ou seja, no primeiro caso, eu tenho que dizer não vou seguir o precedente X do tribunal, porque esse precedente trabalha sobre um caso diferente do meu. No segundo, eu estou dizendo o seguinte: o precedente foi superado pelo próprio tribunal. O próprio tribunal hoje não segue esse precedente. Isso já ficou para trás, já caducou, como se diz no popular. A partir dessa perspectiva, vemos que há uma obrigatoriedade com os precedentes. Os precedentes, então, ganham aqui um efeito erga omnes para serem observados. É claro que esse efeito erga omnes ele não nasce aqui com o Código de 2015, mas principalmente com a Emenda Constitucional 45, lá em 2004, que já vem inaugurando no nosso sistema processual geral, civil, penal, trabalhista, eleitoral e etc., esse respeito às decisões produzidas pelos tribunais superiores, haja vista a própria função da arquitetônica constitucional de uniformização de jurisprudência. Afinal de contas, se não levarmos a sério o sistema de precedentes, toda a lógica e racionalidade do nosso direito, como já discutimos em encontros anteriores, desce pelo ralo. Perder racionalidade, mais uma vez, é perder legitimidade, é perder democraticidade. Não temos aqui essa opção mais. Viver em democracia é aceitar esse direito difuso de todos nós e principalmente das futuras gerações.
Logo, o magistrado não apenas está vinculado ao direito, como vai dizer os incisos de 1 a 4, como está vinculado aos tribunais nos incisos 5 e 6. Percebemos uma coisa. Aqui, o modelo do romance em cadeia do Orkiniano se faz extremamente presente. O tempo inteiro, o magistrado está dialogando com as partes, com a sociedade, com os outros juízes acerca do destino daquela decisão. A decisão, então, não vai brotar da cabeça dele. A decisão é argumentativamente construída. São razões, são justificativas para o seu desenvolvimento. Vamos perceber também algo muito importante na nova legislação, que é o cerne de toda a nossa aula. Como dirá o parágrafo 2º, nos casos de colisão entre normas, o juiz, então, deverá realizar uma ponderação acerca dessas normas. Ele deverá, nessa ponderação, elucidar razões que possam autorizar a interferência do afastamento de uma norma através das premissas fáticas daquele caso. Num primeiro momento, percebam, grifo as palavras colisão, ponderação. Essas duas palavras podem nos dar a ideia de que, na realidade, estaríamos falando acerca da teoria alexiana da ponderação, ou, se vocês quiserem, do balanceamento. Nós já estudamos Alex, nós já sabemos que ponderação não é razoabilidade, como querem, infelizmente, alguns membros da doutrina do direito administrativo brasileiro. Sabemos que a técnica do balanceamento ela é metodologicamente controlada, dirá Alex. Eu tenho sub-regras que precisam ser analisadas exatamente na ordem. Então, primeiro a adequação, depois a necessidade, depois a proporcionalidade em sentido estrito. Mas sabemos exatamente que Alex busca uma solução conciliatória, baseada no modelo do ótimo de Pareto. Ele busca tentar aplicar simultaneamente mais de um princípio, tendendo por princípio um direito fundamental a um caso concreto. Quando o texto do parágrafo 2º do 489 fala então em ponderação, uma parte da doutrina processual brasileira e mesmo constitucional diz o seguinte: o Código está mandando aplicar a teoria alexiana. Eu peço um pouco de prudência. Eu discordo dessa afirmação. Eu entendo que, na realidade, há uma certa pressa dessa doutrina em entender como ponderação sinônimo de teoria alexiana. Até porque, se ponderar pode significar o uso do balanceamento ou da proporcionalidade, há um autor norte-americano da Universidade de Nova York, Alexander Alenikov, que tem um texto extremamente interessante que encontra-se disponibilizado na revista de estudos políticos, com download livre aí pela internet, que se chama o Direito Constitucional na Era da Ponderação. E Alenikov faz uma advertência que não pode ser esquecida. A palavra ponderação é empregada sim por Alex, mas é empregada por outros autores da tradição norte-americana, como entre eles o professor Ronald Dworkin, de quem nós já tivemos oportunidades de falar. Dworkin, entretanto, assim como a tradição norte-americana nos lembra Alenikov, não usa a ponderação como ideia de sopesamento. A ponderação, na realidade, é sinônimo de prudência. Ponderar é refletir de modo prudente, virtude prática, acerca de uma determinada decisão. Quando o parágrafo 2º, então, faz referência à ideia de ponderação, permita-me trazer uma outra proposta interpretativa. Ele não está obrigando o magistrado a aplicar a metodologia alexiana. Ao contrário, percebam que
nos meandros desse dispositivo, ele nos diz que o juiz, então, irá afastar uma norma para aplicar outra. A afastabilidade assemelha-se muito mais ao raciocínio do Orkiniano da adequação, e não à lógica de balanceamento do ótimo de Pareto, da aplicação gradual alexiana. Por isso mesmo, o código talvez mantenha, junto com os dispositivos do 926, que vimos há pouco, como os dispositivos previstos nos 12 primeiros artigos dessa legislação, a lógica e a ideologia do Orkiniana, que constitui exatamente a matriz do pensamento pós-positivista. Quando falamos então em Dworkin, permita-me apenas um rápido recordo, falamos da teoria da integridade. Falamos então de uma perspectiva ancorada à hermenêutica gadameriana, aquela que é crítica do método. Nós já sabemos, em encontros, que não há a similitude entre verdade e método. E exatamente a hermenêutica nos ensina que é possível atingir a verdade sem métodos. Aliás, nenhum método me garante resultado verdadeiro. E esse é o grande pulo do gato aqui. Ou seja, através da base teórico-ideológica trazido pelo pensamento do Orkiniano, que foi objeto de discussão por nós, podemos pensar um modelo de fundamentação e de processo verdadeiramente democrático. Podemos então ser convidados a abraçar o paradigma do pós-positivismo na prática. Ou seja, esse momento é um momento para que nós possamos mudar a nossa postura. E através dessa mudança de postura, abraçarmos o paradigma democrático, abraçarmos o paradigma que não poderia deixar de ser hermenêutico. A teoria do Orkiniana, então, como nós já conhecemos, se apoia sobre um modelo, não um método de magistrado ideal. Fictício, é claro, o Hércules não existe, mas ele é importante para nos pôr em evidência, para nos colocar em suspenso, bloquearmos temporariamente os nossos preconceitos para dialogarmos com o outro. Através dessa abertura, através desse momento em que nós baixamos a guarda para o diálogo com o outro, nós construímos em coletivo o destino do nosso direito. É a bela metáfora do Romance em Cadeia novamente. Cada um de nós está fazendo a sua parte, cada um de nós é um elo de uma cadeia que compõe aqui o nosso direito. Cada um de nós traz contribuições e argumentos para a evolução. Consequentemente, cada decisão não é uma mera decisão, mas apenas um capítulo nessa grande história. Há um aprendizado social, há uma discussão que tem que ser remontada para a própria sociedade. E qual é o propósito disso, diz Dworkin, para fechar? A construção de uma comunidade de princípios, a construção de uma comunidade comprometida com a ideia de dignidade humana, mas não de modo paternalista. Sabemos exatamente que a dignidade humana, em sentido dworkiniano, representa o reconhecimento de iguais liberdades subjetivas a cada um de nós. Representa a perspectiva de que cada um tem um projeto pessoal, individual, de vida boa e que o direito não pode cerceá-lo. Significa que nós devemos, então, evoluir o nosso direito através da prática da interpretação construtiva para garantir em cada caso que cada um envolvido seja tratado de modo igual em direitos e obrigações. Nesse sentido, devemos aprender a compatibilizar, ao contrário do que foi procedido anteriormente por autores aí da estirpe de La Salle, Schmitt, ou mesmo Hesse, o problema da diferença. Dworkin e o próprio Código de Processo Civil, então, nos ensina analiticamente a procedermos no ambiente processual de modo democrático, de modo discursivo,
de modo hermenêutico. Essa grande conquista, essa grande inovação trazida pela nossa legislação, portanto, não pode ficar restrita à seara do processo civil. Afinal de contas, no juízo penal é fundamental esse diálogo. Não há nenhum senhor da verdade e tampouco a crença de que vá o processo atingir a chamada e ultrapassada verdade real. Nós podemos então perceber de modo amplo que nós partimos desde a teoria agora para a concretude da nossa prática e de que nada mais pode mudar as nossas vidas em concreto do que exatamente o abraçar dessa teoria. Claro que o novo código não traz aqui nenhum tipo de varinha mágica do Harry Potter que vai solucionar os nossos problemas com o estalar de dedos. Ela nos convida a mudar. Ela nos convida a abraçar essa outra perspectiva. Perspectiva essa que, de certo modo, constitui o paradigma em qual vivemos, o chamado paradigma do Estado Democrático de Direito. Meus caros amigos, encerro a exposição aqui do nosso presente tópico, convidando exatamente a explorar um pouco mais a bibliografia do nosso curso a esse respeito. Espero rever vocês em uma outra oportunidade e até a próxima. Um grande abraço.